Olá, olá, muito boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma live especial deste agosto dourado, o mês em que a Grão de Gente está promovendo várias lives com assuntos muito importantes para todas as gestantes, lactantes, para todos que se interessam pelo universo da maternidade e também hoje vamos falar sobre direitos trabalhistas para gestantes e lactantes. A nossa convidada é muito especial, está preparadíssima para tirar todas as dúvidas de vocês e já sei que são muitas. Então, você que já está aqui comigo, seja bem-vinda, bem-vindo. Muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Esse tema é muito interessante mesmo, não é, Mari? Se vocês quiserem enviar perguntas, vou pedir uma gentileza. Enviem aqui no botãozinho do pontinho de interrogação. Vocês já sabem que eu vou trazer a sua dúvida na primeira oportunidade com a advogada Andréa Ferro. Meu nome é Isabela Camargo, eu sou jornalista, falo sobre gestão do tempo, saúde mental, tenho uma filhinha de 50 e poucos dias, Angelina, e fiquei muito feliz com essa conexão com a Grão de Gente. O meu quartinho foi feito com a Grão de Gente, vocês podem inclusive ver lá no YouTube, ficou lindo, lindo, lindo. E cá estou então com a Angelina dormindo e eu aqui com a doutora Andréa Ferro agora, dividindo tela comigo para a gente poder falar sobre direitos de gestantes e lactantes. Deixa eu ver aqui como que a doutora, se ela já está aqui. Andréa, eu preciso que você solicite, tá? Por favor, que a gente já divide tela. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos vamos começar a falar sobre os trabalhistas de gestantes e lactantes. A Andréa Ferro já está aqui quase conectando comigo. Olá, Andréa. Olá, boa noite. Consegui conectar. Sim, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Andréa, está animada? Porque temos muitas Muito, dúvidas. muitas, né? É um assunto bem palpitante. Gestante tem, além das inquietações da gestação, sempre tem bastante dúvida. E muitas preocupações, né, Andréa? Como você disse, o universo da gestante é realmente um universo de dúvidas, de medos, de angústias, né, de inseguranças, e é tão delicado para quem está trabalhando, seja CLT, quem é empreendedor, enfim, temos muita coisa aqui para tirar dúvida, e vou pedir para quem está enviando comentários aqui pelo nosso feed, para que envie lá pela perguntinha, tá? Nós já temos aqui, André, 35 perguntas. Então, Nossa, o pessoal estava realmente ansioso pelo sim, tema. fico muito feliz pela participação de todos. Andréia, tudo bem? A gente ficar aqui com os comentários aqui na frente? Não, tudo bem que assim eu vou vendo também, vou te auxiliando em alguma coisa. Maravilha, maravilha. Andréia, então vamos lá. Vamos começar pelos direitos gerais de gestantes. Como são os direitos gerais, os direitos trabalhistas da gestante? O direito principal da gestante é assegurar a estabilidade ou a garantia no emprego, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, nesse período, a gestante não pode ser demitida sem justo motivo. Esse é um direito principal, ele vem lá na disposição transitória da Constituição, então é um direito sagrado. Algumas categorias, pelas convenções coletivas, elas criam direitos a mais, prazos maiores para essa garantia de emprego, né? A regra normal são 120 dias após o parto. Mas existem empresas que fazem parte da empresa cidadã, que é um projeto do governo, e essa garantia pode ser estendida por mais um prazo, indo até 180 dias. Então, vai depender muito da empresa onde você trabalha, né? E esse direito também, ele é estendido às autônomas, às microempresárias individuais. Elas também estão garantidas com o auxílio maternidade. Aí não tem a garantia de emprego e estabilidade, mas vai ter o salário correspondente nesse período tão importante. Muito importante. Agora, Andréia, outro dia eu estava até conversando com meu marido, porque eu estou com uma recém-nascida,
E comentei assim com ele, eu falei, é muito curioso, né? Porque o mundo recomenda que a lactante amamente o bebê por 6 meses. Mas a lei, então, são 4 meses, é isso? São 4 meses. empresas que oferecem 6, mas a lei são 4. A regra geral são 120 dias. O que acaba acontecendo na prática é que acaba tirando mais um mês de férias. A gestante se programa para aqueles 4 meses e aí aquelas férias que ela tem vencidas, ela se programa para tirar nesse período. Então, acaba sendo 5 meses e aí as empresas cidadãs que fazem parte desse programa, aí conseguem ficar 180 dias. Mas só se a empresa fizer parte, senão a regra geral realmente são 120. Andréia, precisamos juntar todas essas mães para a gente mudar essa lei, né? Porque senão a gente ouve, né? Tem que amamentar até os 6 meses. E mesmo tirando um mês de férias depois, né? Para quem não está numa empresa cidadã, como que faz? Né? Não faz. Aí Então, começa o direito, a lei oferece 2 pausas de 30 minutos para a mulher poder amamentar ou o direito de sair mais cedo. Mas seria muito mais simples mesmo, como você falou, estender esse período de garantia de emprego para 6 meses. E aí ficaria tudo dentro da mesma lei, não precisaria ter leis para um período, leis para outro período, né? O todo Brasil mundo, é muito cheio de leis e elas todo mundo. acabam não sendo cumpridas, né? É lei para tudo. E eu falo, tem que ser uma lei efetiva. Basta uma e que seja cumprida. Não precisa ter uma lei para amamentar, uma lei para gestação, basta uma lei. Andréia, repete, por favor, essa informação que você deu agora, muito importante. A lactante. A lactante ela tem direito a 2 pausas de meia hora assim que ela volta da licença para amamentar. Ou então ela tem direito a sair 1 hora mais cedo, até o bebê completar 6 meses. Uau, essas 2 pausas de meia hora, a não ser que tenha uma creche dentro da empresa. Assim, empresas com mais de 30 mulheres trabalhando com idade acima de 16 anos têm que ter uma creche ou ter um convênio com alguma creche, para que as filhas das empregadas possam, dos trabalhadores, né? Porque hoje a licença também se estende, em alguns casos, para os homens, para que os filhos dos trabalhadores possam ficar lá enquanto os pais trabalham. Uau! Andréia, isso nós falamos então quais são os direitos, né, da gestante. Agora, depois que ela volta, o que está garantido pela lei são 120 dias de estabilidade. Não aí pode ser demitida sem justa causa. ela pode voltar, né, depois dos 4 meses e ser demitida. Sim. O que acontece? Essa é a nossa realidade. Acontece bastante. A empresa passa os 120 dias, deixa trabalhar mais um mês e aí acaba fazendo a demissão. Demissão sem justa causa, mas faz a demissão. E aí, nesse caso, não há o que a mulher possa fazer. Não, poder existe, que seria a dispensa discriminatória. Mas é uma prova difícil de você fazer dentro de um processo. Como que você vai provar que você foi alvo de uma dispensa discriminatória? Porque todos esses assédios que ocorrem, eles são velados. Geralmente eles são feitos entre o encarregado, o gerente e a empregada. Não é uma coisa pública. Então, é uma prova bastante difícil. Há essa possibilidade, mas é uma prova difícil você provar que a sua demissão foi atrelada à sua gravidez, ao seu retorno, e que você não vai mais poder desempenhar todas aquelas metas que você fazia antes. Perfeito. Nós temos aqui várias pessoas, né, assim, querendo confirmar. São 120 dias contados a partir do parto. Sim. Isso. Contados a partir do parto. Andréia, a Santos Juliana, ela pergunta, quem nunca contribuiu com o INSS está grávida, tem algum direito? Infelizmente, não. Para ter direito ao benefício do INSS, não só esse maternidade, mas alguns outros, é necessário que você tenha tempo de contribuição. Existe uma carência de 12 meses. Você precisa ter 12 contribuições. Você precisa ter a qualidade de segurado do INSS. Infelizmente. 12 meses, então.
A Ana Laura, eu coloquei aqui a pergunta dela. Ela diz o seguinte: período de experiência, a mulher descobre a gravidez. Tem direito ao seguro do emprego ao qual estava? Essa questão da gravidez durante o contrato de experiência, inicialmente, até uns 6 anos atrás, o contrato de experiência terminava, mesmo a mulher estando grávida, não havia direito à garantia de emprego. Era demitida, a estabilidade não existia, porque entendiam que era um contrato com início e fim, então prazo determinado. Sabia o início do contrato e o fim do contrato. Então, nesses casos, não havia direito à estabilidade. Como a sociedade vai construindo o direito, né, o direito nada mais é do que a construção da sociedade, esse entendimento foi mudando perante os tribunais. E hoje, dentro de um contrato de experiência, se a funcionária descobre que está grávida, ela tem os mesmos direitos. Ela tem direito à estabilidade. Muito bem. Muitas mulheres aqui dizendo, né? Pinheiro, por exemplo, Pinheiro Sul. Eu fui demitida quando voltei da licença após 30 dias. O que você tem visto na prática, Andréia, sobre isso? Ainda é comum, né? Infelizmente. É bastante comum. O que também é comum é a própria empregada sentindo que está sendo, não vou dizer menosprezada, mas pouco avaliada, ou tiram as funções, ela se sente de lado. E o que ela faz? Ela pede demissão. Então, são duas coisas. Ou a demissão ocorre, já direto por iniciativa da empresa, ou, na maioria das vezes, a empresa vai minando a trajetória dela e acaba a funcionária se sentindo coagida a pedir demissão. Infelizmente. É muito triste, sabe, André? Eu sei que esse não é o tema aqui, da gente ficar falando, né, sobre essas questões, mas é realmente muito triste tudo que envolve a maternidade, os direitos trabalhistas, e a gente sabe os assédios que vão acontecendo e as dores que essa mãe vai ser obrigada a encarar. A Pamela Gomes, ela pergunta se a empresa é obrigada a pagar vale alimentação na licença. Vai depender do dissídio coletivo, do acordo coletivo, onde essa funcionária está vinculada. Por quê? Porque o vale alimentação, o ticket alimentação, ele é devido para o dia de trabalho, ele está atrelado ao seu dia de trabalho. Nesse caso, não tem trabalho, o seu contrato está suspenso. Então, aí tem que ser analisado caso a caso. Se dentro da sua convenção coletiva, da sua categoria, o seu sindicato previu esse direito. Se está lá previsto, no acordo coletivo, tem direito. Se não, não. André, olha só, tem várias perguntas aqui ainda sobre o que nós falamos, ainda quem é lactante. Vou colocar aqui a pergunta da Elisa. Deixa eu ver se eu consigo. Por alguma razão não está entrando aqui. Deixa eu tentar mais uma vez. A gente está lidando com a tecnologia, então muita paciência. Né? Muita. De vez em quando tudo some, os processos hoje digitais, audiências digitais, sempre tem novidade. Exatamente. Deixa eu colocar aqui a da Verônica, enquanto eu não acho a outra. Eu tenho direito ao seguro-desemprego logo depois do salário maternidade? Sim, são benefícios diversos, são benefícios diferentes. Então, já está explicado. Deixa eu ver aqui, tem mais muitas falando sobre a questão de estágio. Estou vendo aqui que tem muitas meninas, muitas mulheres com estágio. Estágio, infelizmente, não, porque o estágio não é um contrato de trabalho. Então, infelizmente, não está abrangido por esse direito. A menos que essa estagiária faça contribuição como autônoma, como segurada facultativa, então ela mesma paga o INSS e aí ela se afasta. A Luana quer saber como conseguir licença para trabalhar no home office, quinto mês de gestação. Provavelmente é alguma situação que esteja exigindo, né, que ela fique em casa. Nesse caso, tem que haver um laudo médico prevendo essa condição excepcional, que seja grupo de risco ou que seja portadora de alguma doença, e aí ela leva para a empresa para pedir o afastamento. É necessário sempre ter um laudo médico.
Exatamente. Para quem está chegando agora, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Estou conversando com a advogada Andréa Ferro, nessa live especial da Grão de Gente, neste mês do Agosto Dourado, que promove o aleitamento materno, para a gente falar sobre os direitos trabalhistas da gestante e da lactante. Andréa, tem uma pergunta que veio aqui pela internet, perguntando sobre exames e consultas médicas. Quais são os direitos da gestante e depois, quando ela volta, como ela consegue, né, ficar em dia com todos os exames dela também e das consultas do bebê. Durante a gestação, ela tem direito a 6 ausências para consultas, que seriam o pré-natal. E qualquer exame extra que precise ser feito para complementar, desde que leve o atestado que fez o exame, esse dia de trabalho não pode ser descontado. Então, regra geral, 6 consultas para o pré-natal. Qualquer exame adicional, excepcional, pega o comprovante, o atestado médico, leva na empresa e não pode ter o dia descontado. Essa questão do atestado, deixa eu só fazer o que eu sinto muito na pele, pega-se o atestado, entrega na empresa e não fica com uma cópia. Isso não pode. Tem que tomar muito cuidado. Qualquer documento que vai entregar, principalmente um atestado, sempre fazer em 2 vias, para você ter uma via com você, para assegurar que aquele dia, quando você olhar o seu olerite, vê que ele não foi descontado. Viu? Olha aí a dica da doutora André, né? Porque às vezes ali na pressa realmente acaba dando original, não fica com cópia, não fica com nada, né? Depois fala, eu fui descontada, mas eu falo, mas onde está o atestado? Eu entreguei, eu perdi. Eu falei, não pode, né? Exato. Muitas mulheres perguntando sobre a lei de afastamento da gestante por conta do Covid, Andréa. É uma lei nova, foi criada por conta de entenderem que a gravidez, a gestante, faz parte de um grupo de risco. E é da mesma forma que eu falei. Há necessidade de um laudo médico, ele é entregue na empresa, os primeiros 15 dias a empresa paga, depois o benefício começa a ser pago pelo INSS, como se fosse um auxílio-doença. A Marcela está dizendo que ela contribuiu durante 10 meses com carteira assinada, mas faz 10 anos que não contribuiu mais, se ela tem direito ao auxílio maternidade. Não, ela perdeu a condição de segurada. Porque mesmo ela tendo contribuído 10 anos, existe uma coisa que nós chamamos 10 meses, né? Existe um período de graça. Então, durante aquele tempo que você contribuiu, você tem um tempo a mais que o INSS ainda cobre os seus benefícios. Passando esse período, você tem que realmente voltar a contribuir. Senão você perde essa condição. A Irlei diz que é autônoma, que começou a pagar o INSS no mês de fevereiro, está gestante, se ela tem direito ao salário maternidade. Como ela começou em fevereiro, ela vai continuar pagando, então acredito que até o nascimento do bebê, ela consiga, porque ela vai ter pelo menos 10 meses de recolhimento como microempresária individual. É isso que eu queria saber contigo, André, para a gente investir um pouquinho de tempo para falar sobre as mulheres que são autônomas ou MEI. Quais são os direitos que elas têm? Os mesmos, desde que elas recolham o INSS. É necessário, é o benefício que há necessidade de contrapartida. Então, você tem que se assegurar como segurada do INSS e aí você faz o pagamento naquele carnê marrom conhecido ou então nas guias atuais, tanto para MEI, que é a microempresária individual, como autônoma. O que vai diferenciar é o valor do recolhimento. A MEI tem um recolhimento menor, tributário, e a autônoma é 20% do salário mínimo. Isso vai impactar no valor do benefício. Quem é MEI vai receber um salário mínimo. Perdão, pode repetir, doutora, por favor? Quem optou por fazer recolhimento como microempresário individual vai ter o salário maternidade equivalente a um salário mínimo. Quem já é autônoma vai recolher 20%, o valor do benefício vai ser maior. Sempre é atrelado ao que você recolhe, o que você recebe. Eu tirei os comentários, Andréia, porque eles estavam. Tinha muita pergunta boa vindo para cá, então eu quero estimular para que quem está nos acompanhando coloque realmente a sua pergunta na caixinha com pontinho de interrogação, para que essa pergunta realmente não apenas trazê-la para cá. André, a gente está falando bastante sobre os direitos da mãe, mas um filho não é só da mãe, também é do pai. Né? O pai tem direitos também.
Pois é. Quais são os direitos trabalhistas do pai? São bem menores. Ele tem direito a 5 dias de licença a partir do momento que o filho nasce. E em casos onde ele vai adotar uma criança ou uniões homoafetivas, ele tem direito ao mesmo tempo de salário maternidade. Apesar de ser pai, aí ele passa a ter direito ao salário maternidade se ele for na condição de mãe, ele que vai cuidar daquela criança. Vamos supor, aconteceu um fato triste, a mãe faleceu no parto. Então, esse pai, ele passa a ter o direito ao salário maternidade. Ele traz para ele o direito para poder cuidar do filho. Isso em caso de nascimento, em caso de adoção, em caso de união homoafetiva. Nas relações usuais, como a gente tem na lei, apenas 5 dias para ficar com o filho. Ou, se for a empresa cidadã, aí o prazo aumenta. Uau, isso ainda não mudou. Não. 5 dias, então, para o pai ficar junto com a mãe, ou seja, nesses primeiros 5 dias. Agora, ele também pode tirar férias, né? Sim, é o que sempre acontece. As pessoas acabam casando o calendário para poder usufruir melhor desse tempo e para auxiliar. Porque sempre que tem um filho, é que quando vira mãe, né? Nasce a mãe também, nasce o filho e nasce a mãe. Então é uma experiência nova para todo mundo, é um período difícil, às vezes o bebê não dorme. E aquele pai também tem que sair para trabalhar, passou a noite inteira acordado, tem que se pensar nisso, nos reflexos desse pai sofreu um acidente de trabalho porque não dormiu. Então tem uma série de coisas que às vezes o legislador não pensa. Mas a vida real traz como consequência que tem que ser pensado, tem que ser discutido em sociedade. É um prazo muito pequeno, 5 dias. E ainda tem a discussão se são 5 dias úteis ou corridos, porque a lei não fala. A lei fala em 5 dias. Aí você tem que ficar achando brechas. Olha, não, são 5 dias úteis. Não, são 5 dias. Uau. É complicado. Olha, eu que estou com uma bebê recém-nascida, posso dizer, qualquer dia mal dormido é um dia realmente muito difícil e o pai precisa estar com a mãe, né? Se esse for o caso, né? Para quem está aqui nos acompanhando, se o seu bebê estiver nascendo, né, em um lar em que tenha pai e mãe, realmente é muito importante. E na causa da adoção, Andréia, tem os mesmos direitos? Os mesmos direitos. Só que aí o marco é a partir do momento da adoção. Tá As certo. mesmas regras. E se forem os dois homens, como você falou, o que assume o papel de mãe também tem. Tem. Existem até algumas discussões agora, não tenho ainda o julgamento, em que os dois pedem, porque os dois contribuem para o INSS. Mas o INSS ainda está discutindo se pagaria para os dois, porque o fato é único, se pagaria apenas para um. Um, com certeza, já está consolidado, tem conseguido receber. Agora, já estão judicializando por essa questão. Os dois contribuem e os dois querem ajudar a cuidar. Então, ainda está em discussão, não tem uma decisão fechada sobre isso. Entendi. A Deise, olha, eu vou voltar aqui aos assuntos, Andréia, porque como o nosso público ele vai também sendo bastante rotativo, vão ter assuntos que nós já falamos, mas vale a pena a gente repetir. A Deise, veja que interessante, né? Gostaria de saber se a licença de amamentação é válida para bebês que tomam fórmula. Aqui, de repente, ela está dizendo na questão das 2 pausas de meia hora, né? Ou de sair mais. Provavelmente, que é o período em que o bebê completa 6 meses e ela já voltou a trabalhar. Então, tem direito às pausas ou sair uma hora mais cedo. E se precisar prorrogar por questões médicas, mesma coisa. Um laudo médico dizendo eu preciso de mais tempo para amamentar o bebê por questão de saúde, e aí a empresa tem que conceder um prazo maior. A Verônica, ela está dizendo sobre um salário amamentação. Eu não estou conseguindo colocar a pergunta dela. Ouvi falar do salário amamentação. Ele existe? Quem paga? A trabalhadora, o empregador ou o INSS? Eu nunca ouvi falar de salário amamentação. A gente ouve salário maternidade. O salário maternidade, hoje, ele é pago pela empresa, ele é como se fosse um adiantamento pago pela empresa, e a empresa, no momento que vai fazer o recolhimento dela do INSS, ela abate aquele valor que ela já adiantou para a trabalhadora.
Mas salário amamentação eu desconheço. Sim. Mais aqui uma pergunta sobre estagiária. Como fica a situação da gestante estagiária, pois só tem o contrato de estágio. É o que eu falei, o estágio, ele está fora da CLT, ele é uma modalidade de prestação de serviço, não é uma modalidade de trabalho. Então, nesse caso, para ter direito, é preciso que esteja fora do contrato de estágio ou o contrato de estágio seja reconhecido como relação de trabalho e emprego. Então, precisa sair deste modelo e ir para um contrato de trabalho. Senão, como estágio, apenas o que está no contrato de estágio. Olha só que interessante. Tem algumas perguntas que eu não estou conseguindo compartilhar, então eu vou ler, tá? Tá bom. Essa curiosidade. Com a pandemia, as gestantes foram afastadas das atividades. Como funciona esse retorno? O retorno funciona exatamente igual para todos. Se tiver alguma exceção, se aquela mãe precisar ainda continuar em home office por conta do bebê, cada situação de exceção vai ser cuidada separadamente e sempre com um laudo médico dizendo: não posso trabalhar, o bebê não pode ficar sozinho, e aí a empresa faz o afastamento. A Aline está numa situação bem delicada. Diz que trabalha há 6 meses, entrou na empresa, já estava grávida, mas não sabia, até o momento não foi registrada. O que ela pode fazer, Andréia? Ela tem que obter o registro para ter a condição de segurada, porque senão, quando o bebê nascer, ela não vai ter essa condição. E aí, ela tem que conversar para ser registrada, ou então, infelizmente, vai ter que ir para as vias judiciais para obter esse registro e o pagamento da indenização mais lá na frente. Porque, como não tem recolhimento, provavelmente ela não vai ter o salário maternidade. A menos que ela tenha recolhimento anterior, que no outro emprego que ela trabalhou antes, ela tenha sido registrada e tenha contribuído para o INSS. Nesse período em que ela não contribuiu, ela não tem o direito. Ela precisa ter essa condição reconhecida. A Adriana quer saber se existe algum auxílio maternidade para gestantes desempregadas. Não. A menos, como eu falei, que tenha tempo de contribuição anterior que assegure esse direito. Então, contribuir minha vida toda, agora estou desempregada e estou grávida. Então, tenho direito porque eu tenho tempo de contribuição anterior. Só não pode esse período ser muito extenso sem contribuição. Aí vai depender de quanto tempo você contribuiu. Então, dependendo do tempo de contribuição, como eu falei, você ainda tem uma carência a mais e você continua na condição de segurado. Após, você precisa voltar a contribuir para ter a condição. A Tássia, como é calculado o salário maternidade para quem recebe salário mais comissão? Como é feito o cálculo? Como as empresas podem agir, ou aliás, como elas devem agir nesse caso, Andréa? O salário vai ser o mesmo. O que a parte variável do salário é a comissão. Então, pega-se uma média dos últimos 6 meses e é sobre a média que vai se calcular a comissão. Então, vai somar o salário e a comissão. E aí vai ser feito o cálculo do salário maternidade. Assim como é recolhido todo mês dela do INSS. Todo mês ela tem o olerite, então, na hora da contribuição do INSS, que ela vai pagar a parte dela, o empregador vai pagar a parte dele, soma-se os dois, tira a média e é recolhido. É a mesma coisa. Muito bem. Quando nós falamos sobre o retorno ao trabalho, Andréia, tem uma questão aqui que apareceu em várias perguntas, que é sobre o retorno. Vamos supor, a gestante, ela. Deixa eu só tirar aqui os comentários para a gente poder continuar. A gestante voltou da licença maternidade. E ela houve uma mudança na função dela. Se ela percebe que aquela mudança está aquém do que ela fazia, como ela deve agir? Primeiro tem que se municiar de provas e elementos que aquilo está acontecendo, caso ela não consiga resolver amigavelmente, né? E fazer um comunicado que quer voltar à sua função porque está ocorrendo uma mudança unilateral do contrato de trabalho com o qual ela não concorda. Então, deixar claro, olha, eu fazia essas funções, agora estou fazendo essas e não há justificativa para tal.
Então, está acontecendo uma mudança unilateral das regras do contrato com as quais eu não concordo. Então, requer que eu volte à minha posição. É sempre, como eu digo, é bom estar documentado, é bom estar preparado para isso. É bom senso, né? Agora, eu sei também que tem muitas gestoras de RH nos acompanhando, Andréia. Existe alguma tendência que você costuma orientar, né, para as empresas que você trabalha sobre essa lida com a gestante? Porque antigamente, quando nós não encontrávamos acolhimento dentro da empresa, nós estou dizendo mulheres, tá? Independentemente do que você esteja vivendo. Quando você não encontra acolhimento dentro da empresa, você busca fora. No caso da gestante, né, é sempre um caso que é muito delicado, que comove mesmo, né, muitas pessoas. Qual seria a sua recomendação para as gestoras de RH que estão nos acompanhando sobre esse tratamento com a gestante? Existe o que eu vejo, né, na prática, um estigma. A mulher fica grávida e acaba sendo estigmatizada dentro da empresa, inclusive até mesmo dentro do RH, porque passa a ser vista como alguém que não vai produzir a mesma coisa, alguém que vai precisar se afastar, alguém que não vai cumprir meta, alguém que vai precisar ter outros objetivos. Então, as empresas realmente tendem a deixar essa mulher numa situação de lado, de escanteio, né? Então, a recomendação é que trate a gestante exatamente como sempre a tratou durante o contrato de trabalho. Só verificar se aquele trabalho que ela faz não vai interferir na gestação. Porque tem mulheres que exercem trabalho penoso ou exercem atividade em ambiente insalubre. Então, nesses casos, elas têm que ser retiradas dessa função, colocadas em outra função que visa o bem-estar do bebê e da gestante. Fora isso, não há motivo para tratar desigual. Não há motivo algum. Todos têm que serem tratados iguais. É curioso, Andréia, porque se existe uma mulher eficiente, é a mulher que tem bebê. Sim, porque a gente lida com tudo ao mesmo tempo e tem que fazer tudo. A produtividade na maternidade ela é tremenda, porque a mulher ela quer voltar muito ao trabalho, né? Por mais que você esteja ali encantado, né? E com toda a demanda para o bebê, mas você quer voltar a trabalhar. Mas é bom senso, né? Pois É é. bom. Mas o bom senso depende de muitos elementos. Mas, gente, a mulher fica muito eficiente, tá? Depois que ela tem bebê, porque ela tem que focar muito bem a energia dela para não perder tempo. E são muitas tarefas que vão aparecendo, né? Então, eu tenho que desempenhar aquilo, tenho que voltar para casa, tenho que buscar o bebê, tem uma série de coisas. Eu mesma, quando tive meu segundo filho, eu aluguei um escritório, uma sala ao lado, eu levava ele, tinha um berçário lá. Então, eu trabalhava e ele ia comigo. Tinha um chiqueirinho na minha sala, eu atendia, ele estava lá à tarde comigo. E fomos Brincando. assim até ele completar 2 anos. Eu tive essa possibilidade, mas quantas mulheres não têm? É um desafio. Foi fácil? De jeito nenhum. Acordar 5 da manhã para estar pronta como advogada. Eu saía de casa, parecia mudança, né? Eu, bebê, carrinho, água quente, sopinha, né? Deixa um na escola, pega, entendeu? Às vezes eu olho esse tempo atrás, eu digo, meu Deus, eu era louca, como é que eu consegui dar conta disso durante 2 anos, né? Mas nem todos têm esta oportunidade de conseguir ter o filho ali perto. Sim. Eu costumo dizer que Deus dá uma carga extra para as mães, viu, Andréia? Não tem outra explicação. É porque já tem a privação de sono, já tem a privação de uma série de direitos e ainda tem que lidar realmente com essas inseguranças relacionadas ao trabalho, o que deixa, né, as famílias sempre muito. São poucos casos que nós vemos quando a empresa contrata alguma grávida, né? São raríssimos os casos. Raríssimos, raríssimos, raríssimos. Não, não contratam. Comum realmente é a gente ver as mães sendo desligadas no retorno à maternidade. E a gravidez no aviso prévio? Eu estou até com um caso aqui no escritório, exatamente assim. Esta mãe, inclusive, pediu demissão. E depois que ela pediu demissão, ela descobriu que estava grávida. Aí você tem que fazer um pedido todo voltado à reintegração,
porque no momento da dispensa ela não tinha conhecimento e a lei assegura garantir um emprego. Então, naquele momento ela tomou atitude, mas ela não sabia que estava grávida. E a jurisprudência tem entendido que sim, é devido, mesmo em caso de pedido de demissão, quando descobre no período de aviso prévio que está grávida, que tenha direito ao retorno ao trabalho. A Érica, Andréia, pergunta que, aliás, ela está dizendo que está registrada há 11 meses, ela tem direito ao auxílio maternidade. Sim, porque até o bebê nascer, ela já completou o período que o INSS fala de carência. Isso. Como agora já são 8h30, Andréia, nós estamos aqui com uma audiência fantástica. Muito obrigada por você que está nos acompanhando, escolhendo estar aqui nessa live especial da Grão de Gente, no mês Agosto Dourado, em que a gente está falando sobre direitos trabalhistas. De uma maneira geral, eu gostaria que você desse uma recapitulada. Quantos meses, por lei, uma gestante contratada em CLT tem direito? De direito à garantia do emprego, do momento da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Esse é o direito mais elementar. Ela não pode sofrer dispensa arbitrária. Ela tem que permanecer no emprego. Aí, depois, vem todos os direitos adjacentes. Direito a se ausentar 2 vezes por dia, em meia hora, para fazer a amamentação do bebê. Ela tem direito a 6 consultas durante a gestação para o pré-natal e consultas extras para exames mediante entrega de atestado. Andréia, e depois que essa mãe volta, quando ela precisa levar o filho ao pediatra, aquelas consultas obrigatórias, ela tem direito? Tem. Aí tem que ver como que a empresa, como eu falei, existem empresas que têm uma flexibilização maior por conta do acordo coletivo. Então, empresas, de modo geral, aceitam um atestado de acompanhante. Levei meu filho ao médico, eu recebo um atestado de acompanhante. Existem algumas empresas que, através dos acordos coletivos, convenções coletivas, concedem mais dias para essa mãe ou para esse pai, dependendo da situação. Pronto. Aqui a Paty tinha perguntado se o período de licença maternidade ainda é de 4 meses para a empresa privada CLT. Sim. Sim, a menos que seja empresa cidadã, aí são 180 dias. Empresa cidadã é o sonho, né, de qualquer mãe. Deixa eu ver aqui. Mas tem bastante empresa já aderindo. E funcionário público também, todos têm 180 dias. Porque eles estão fora da CLT. Eles estão no regime estatutário. Então, nesse caso, 180 dias. Funcionários públicos, 180 dias. Olha que interessante essa pergunta. Como está a situação da sala de apoio à amamentação nas empresas? É lei? Repete para nós, por favor, Andréia, qual o número de mães, né? Eu até quero confirmar contigo, qual o número de mulheres para ter uma creche dentro da empresa? 30 mulheres, acima de 16 anos. Aí, obrigado a ter uma creche ou manter um convênio com uma creche. 30 mulheres trabalhando na mesma empresa com idade superior a 16 anos. Nossa, isso é lei? É. Olha, eu não sabia, e realmente informação é muito importante nesse momento, porque esse é um cenário muito comum, né, em muitas empresas, e é muito difícil ver uma creche dentro ou perto. Ou então tem que fazer um convênio para pôr os filhos dos trabalhadores nessa creche até o período complementar que ela tem de amamentação. Agora, a sala de apoio à amamentação específica, uma sala não tem. Isso não. O regramento é que tem direito a se ausentar. Ou 2 paradas de meia hora, ou que as mães preferem sair 1 hora mais cedo. Que aí já vai, amamenta, vai para casa. Não fica deslocando o bebê, porque às vezes não tem quem faça esse transporte. Ou o trabalho é longe de casa, ela também não pode. Ela vai levar mais de meia hora, indo e voltando. Não, e 2 pausas de meia hora, como se o bebê mamasse só 2 vezes por dia. Pois é, não, eles mamam indistintamente. Exatamente. É curioso, como nós já falamos no início da live, viu, gente? A live vai ficar gravada, vocês vão poder encaminhar para quem vocês sabem que precisa desse assunto. Todos, né, querem que as mães amamentem os seus filhos até 6 meses, aliás, no mínimo 6 meses, mas a lei
oferece só 4 meses, só as empresas da dança que podem ter 180 dias. E quando você volta, você tem direito a 2 pausas de meia hora, e aí também somos estimuladas a livre demanda, né? Há Sim. momentos que o bebê pede, não são só 2 vezes. Não, e não é meia hora, porque você tem que descontar o tempo de ir, o tempo de voltar e o tempo da mamada. Não. Será que essas leis foram feitas por mulheres ou homens, Andréia? Provavelmente por homem. A grande massa dos nossos legisladores, né, o nosso Congresso, que é onde são feitas as leis, são feitas por homem. A participação da mulher na política ainda é pequena. Se você olha o Congresso, somos ainda minoria. Precisamos juntar todas essas mães, olha, e fazer assim uma grande movimentação para conseguir mudar alguma coisa que seja a favor, né, das lactantes, das gestantes, porque senão é muito desafio. A Santana, porque eu estou falando aqui dos desafios gerais e também tem os desafios, os macros e os micros, né? Olha o que a Santana está. Estou de licença há 45 dias e meu chefe fica mandando mensagem para eu fazer cursos obrigatórios. Oh, meu Deus. E aí? Ela está trabalhando. Ela não está de licença, ela está trabalhando. Né? Fazer cursos obrigatórios significa que ela está à disposição da empresa. Então, ela está trabalhando. Não pode, né? Se a pessoa está de licença, o contrato está suspenso. Não se exige do funcionário nada enquanto o contrato está suspenso. Né? E hoje, com a pandemia, hoje a evolução do trabalho, essa questão de estar disponível, do home office, são questões que a CLT ainda não abrangeu. Ela ainda não conseguiu fazer um consenso. Apesar da reforma trabalhista ter dito que quando está em home office não tem direito à hora extra, nós sabemos que não é assim. Você trabalha muito mais quando você está em casa. Sim. Tenho certeza que na pandemia todo mundo trabalhou muito mais. Agora, nesse caso, ela não poderia estar recebendo esse tipo de solicitação, porque ela está de licença. Ela está com um contrato de trabalho suspenso. Então, não se exige trabalho. E aí você acha que ela deve responder para o chefe? Ela deve fazer o quê? Aí, é assim, se ela responder o que o chefe merece ouvir, ela provavelmente na volta Não. vai sofrer as consequências, né? Como é que a Então, gente pode tem uma ajudá-la a... habilidade. Ela vai ter que ter uma habilidade de dizer, olha, estou ocupada, meu contrato está suspenso, eu não posso te responder, né? Tentar, de uma forma maleável, contornar essa saia justa que a colocaram. Né? Exatamente. Bom, espero ter contribuído. Minha vontade aqui era de responder todas as perguntas, porque eu sei que todas as mamães estão muito aflitas. A Karina, ela quer saber o salário maternidade, quantos por cento do salário? Ele é equivalente ao salário que você recebe. É equivalente ao salário de contribuição que você recolhe e recebe. É sempre uma proporção. Aquilo que eu paguei, aquilo que eu vou receber. Então, ela vai receber o salário inteiro ou parcial? Não, ela vai receber o salário inteiro de acordo com a faixa salarial em que ela está fazendo o recolhimento. Porque os contribuintes do INSS têm faixas salariais. Se eu ganho até 5 mil, eu tenho um valor de contribuição. Se eu ganho acima de 10 mil, eu tenho um valor tal de contribuição. Então, é sempre nessa equivalência. O que eu recolho, o que eu ganho. Aqui, ó. A Corujinha, qual o teto máximo para pagamento do salário maternidade? Vai depender. Não tem, é o seu salário. É um benefício que ele não tem o teto, ele é vinculado ao que você recebe. Tá certo. Espera lá que eu tô chegando aqui, olha, são muitas, tá, gente? Eu tenho que aqui ter um olhar de lince para cair na pergunta certa. Ah, a Vanessa, provavelmente ela não ouviu você comentando, como fica a situação de quem tem contrato com a prefeitura? Aí é uma situação difícil, porque eu não sei qual tipo de contrato. Se ela está no regime estatutário, prestou concurso, então ela não é CLT, ela tem que se reger pelo estatuto, ou se são aqueles casos em que é apenas um contrato sem direito a nenhuma verba. Se for este caso,
Ela só vai ter direito ao salário maternidade se ela fizer a contribuição como contribuinte facultativa. Eu não sei aí qual o tipo de contrato, né? Prefeitura subentende-se que é funcionário público, estatutário, prestou concurso. De outro lado, sabemos que as prefeituras estão contratando sem nenhum contrato, simplesmente colocando o funcionário para trabalhar. Cargos em comissões, isso que nós vemos toda hora nos jornais. Neste caso, se não há um recolhimento para a entidade, o INSS, não vai ter recolhimento. Não vai ter benefício, desculpa. Vai ter benefício. Microempreendedores só podem ficar 4 meses de licença recebendo pelo INSS? É o mesmo prazo, os 120 dias. 120 dias, a não ser que é você que está pagando, né? O INSS. Isso. Muito bom, muito bom. Vamos falar mais um pouquinho dos pais, Andréia, para quem não estava aqui. São os direitos que os pais têm também nesse momento da maternidade. E o que cada um pode... Você sugere, na verdade, Andréia, conversas com o Departamento de Recursos Humanos para alguma flexibilidade nessas regras? Você acha que tudo dá para conversar? Eu acho que sim, ainda mais depois da reforma trabalhista, em 2017, o que está na lei passou a ter um peso menor do que aquilo que é acordado, aquilo que é combinado, que é o famoso o acordado sobre o legislado. Então, abriu essa possibilidade de negociação. E também não podemos esquecer que existe o sindicato, tanto de um lado quanto de outro, que acompanha as negociações. Então, hoje, o futuro das relações de trabalho, eu vejo como sempre negociadas. O Brasil tem a característica de judicializar grande parte dos conflitos, mas a tendência, o que o legislador quer e o que a sociedade anseia é uma conversa, um acordo, porque processo demora. Então, ele não vai garantir a satisfação do seu anseio naquele momento. Você vai ganhar, mas vai levar um tempo para receber. Então, hoje, o caminho da negociação entre as partes é o melhor. Ainda mais quando envolve direito de terceiros, que é o direito do filho, alguém estranho à relação de trabalho. Então, aquele trabalhador que tem um filho, ele tem que ter uma conversa para se fazer compreender e trabalhar melhor, porque ninguém vai trabalhar bem sabendo que o seu filho está mal alimentado, você não sabe com quem vai deixar. Então, o seu rendimento, óbvio, vai cair. Então, o caminho da negociação, eu acho, das relações trabalhistas é esse, sempre a conversa. Com certeza, com certeza. Já, então, eu vou pedir suas considerações finais, tá, Andréia? Esse papo aqui, a gente pode ficar respondendo aqui as mesmas dúvidas, porque elas sempre são muito recorrentes, né? É o tempo da licença, quem tem direito, não tem. A Priscila, eu consegui pegar aqui essa pergunta, ela tem 2 empregos. Tem várias pessoas aqui falando sobre 2 empregos. Recebe a licença maternidade dos 2? Não, não sei como que é o recolhimento, porque quando você tem 2 empregos, você não pode passar do recolhimento do teto da Previdência. Então, se pelos 2 você já recolhe o teto, você vai receber um benefício, né? Aí são casos assim, as pessoas às vezes fazem a pergunta, mas a gente não consegue dar a resposta correta porque cada caso, apesar de recorrente, é diferente. Então, se ela tem 2 empregos e faz os 2 recolhimentos, sim. Se apenas um recolhimento é feito, é só sobre um. Porque o funcionário, ele tem a prerrogativa, quando tem 2 empregos, de falar: eu tenho 2, eu só quero que recolha sobre um. Porque o outro vai... Não há sentido, porque não vai me trazer nenhum benefício. Então, não preciso recolher 2 vezes, se o benefício vai ser um só. Sim. Só mais uma pergunta aqui. Eu sei que eu estou tentando assim juntar, sabe, as perguntas. Pegar, né, as mais diferentes. Exatamente. Muitas falando então sobre a comissão, né? Quem trabalha por comissão quando sai de licença maternidade, você disse que vai fazer um cálculo dos últimos 6 meses, certo? Isso, do valor das comissões. Exatamente como paga férias, 13º, é a mesma coisa. Tá certo. Deixa eu ver se eu acho aqui mais alguma que a gente não tenha falado
emenda aqui. Quem trabalha em ambiente insalubre... Ah, não deu, não, ela não entra. Ah, Adson Kakashi, quem trabalha em ambiente insalubre pode pedir aumento da licença ou a mudança? Na realidade, não pode trabalhar em ambiente insalubre, não é nem pedir aumento da licença. Não pode trabalhar em ambiente insalubre. Isso foi decisão agora do STF recente, porque havia essa discussão. A reforma trabalhista trouxe a possibilidade da gestante trabalhar em ambiente insalubre. Foi uma matéria muito discutida, chegou o seu Supremo e lá ficou entendido que não pode haver trabalho de gestante em ambiente insalubre, independente do grau, mínimo, médio ou máximo. Não pode. É proibido. Tá, é proibido. Então, se ela engravidou em um ambiente que era, né, um trabalho insalubre, depois ela é obrigada a voltar num lugar diferente. Sim, e durante a gestação ela não pode, em momento algum, retornar a este trabalho naquela condição. Ela tem que ser remanejada, sem perda do direito, mas remanejada. Ela não pode trabalhar ali. Com esse afastamento, a minha xará, Isabela, com esse afastamento da gestante na pandemia, a empresa pode dar as férias que estão vencendo? Essa questão das férias na pandemia, o que aconteceu? O período que os contratos de trabalho ficaram suspensos pela medida provisória, onde tudo ficou fechado, ninguém trabalhava, a maioria dos contratos teve uma fase de suspensão. Então, nesse período de suspensão do contrato, como eu disse, não foi computado para absolutamente nada, nem para períodos de férias, nem para recolhimento do INSS, nem para pagamento de 13º. Então, as coisas estão voltando ao normal agora e tem várias medidas provisórias em pauta para discutir este assunto, como vai ficar. Porque, a princípio, todas as férias e 13º estavam todos postergados para quando a economia voltasse ao normal. Então, cada empresa está decidindo, no caso concreto, o que fazer. Dou as férias agora? Dou as férias depois? Porque, nesse momento, não se tem um consenso sobre o momento que vai se tirar férias, porque os contratos estão suspensos e a maioria ainda está com a garantia de emprego pela suspensão ou interrupção. Ui. Andréa, para a gente encerrar, quais seriam suas considerações para as gestantes que estão nos ouvindo? O que elas devem fazer e o que elas não devem fazer? Quais atitudes elas podem tomar para garantir realmente o lugar delas onde quer que elas estejam trabalhando? Fazendo um resumo de tudo que nós falamos e do que eu vivencio, sempre estar munidas documentalmente. Isso é muito importante. Atestados, laudos médicos, se sentir que está sendo pressionada a pedir de demissão, ter sempre alguém por perto como testemunha para ouvir, sempre estar munida, municiada de documentos para uma eventual necessidade. 2, conversar com o seu departamento de recursos humanos, com o seu chefe, explicar a situação. E o que não se deve fazer? Pedir demissão. É o que eu vejo muito. A pessoa já está sensibilizada, já não aguenta mais e vai lá e pede demissão. Existe uma forma de parar o contrato de trabalho sem ser um pedido de demissão, que é a rescisão indireta do contrato de trabalho, aonde, pelo empregador não cumprir as regras, o empregado pode dizer: eu não trabalho mais aqui porque você não está cumprindo as regras. E é como se fosse uma demissão injusta. Mas aí, obrigatoriamente, você tem que ir para a justiça para discutir. Mas você não pede demissão, porque a partir do momento que você pede demissão, até a garantia de emprego que você tem, a estabilidade, ela some, ela desaparece. E procure sempre um profissional para tirar suas dúvidas, porque aqui a gente está falando casos aleatórios, né? E às vezes cada um tem a sua especificidade que tem que ser analisada. Tempo de contribuição, eu consigo me afastar, eu tenho um período sem registro, então eu preciso comprovar que eu era empregada. Então, cada caso exige uma análise, então procure sempre alguém para tirar suas dúvidas. Pode ser um advogado, pode ser um sindicato, né? Tem sempre alguém para tirar suas dúvidas. Não tome nenhuma decisão nesse momento sozinha. Exatamente. As gestantes, então, só para repetir, mais uma vez, estão amparadas por 120 dias. São 4 meses, assim, a partir da data do parto, né? Essa é a garantia
que hoje a lei dá às gestantes, ou 180, dependendo das empresas. E após o parto, a garantia de emprego vai desde a concepção, do momento da concepção, ainda que a mulher nem tenha conhecimento, mas vai a partir do momento da concepção, até 120 dias após o parto. E empresa cidadã, 180. Os pais, só 5 dias. 5 dias. E ainda tem a discussão se são úteis ou corridos. Tem que ter Tem essa questão. muito diálogo. E para as gestantes, diálogo. Muito diálogo, meu pai amado. Diálogo e como você falou, provas, né? Esteja realmente cercada de... Sempre. Mas para tudo na nossa vida é contrato. As pessoas não entendem isso, acham que não. Mas tudo na nossa vida é um contrato. E nem sempre isso é levado a sério. Então, não pega um documento, não tenha cautela de guardar, joga fora, olerite. Eu falo, não joguem fora, pelo amor de Deus. Guardem, né, carteira de trabalho. Tudo isso é muito importante. Porque em um momento você vai precisar. E no momento que você precisar, vai faltar. E aí, às vezes você perde o direito ou recebe menos porque você não tem a documentação correta no momento que você vai ter que levar isso para um litígio. Exatamente. Não queremos, né, como você falou, um processo muito demorado, mas então que você esteja, né, com todos os documentos, não jogue fora, porque você já vai estar sensibilizada, né? Quando a mulher fazer algo nesse sentido, ela já está muito sensibilizada. Poxa vida. Andréia, muito obrigada. Foi uma aula aqui, foram, olha, mais de 50 minutos, tiramos muitas dúvidas, passou muito rápido. Passou mesmo, bem rápido. Espero que tenha sido útil para quem está nos acompanhando. Esse nosso papo vai ficar gravado, tá? Aqui no IGTV da Grão de Gente, também na página do YouTube. Muito importante para que você que está nos acompanhando possa compartilhar esse conteúdo com outras gestantes, com outras amigas que vocês sabem que vão precisar desse conteúdo. Doutora Andréia Ferro, muito obrigada. Não, nada de doutora, não, Andréia. É tão Estou lendo o seu livro, estou vendo o livro lá atrás, estou lendo, estou adorando. É mesmo? Inclusive, eu fiz uma live que vai agora no meu Instagram sobre a síndrome, né? Baseado no que eu já li no teu livro. É mesmo? Porque é um outro assunto muito importante. Sim. Tá? Nessa época de pandemia, então... Sim. Quando você quiser, então, vamos falar sobre o assunto, tá? Com certeza. Que alegria. Muito obrigada, então, pelo seu tempo, Andréia. Vamos despedindo, então, aqui de quem está conosco. Obrigada, então, pelo seu tempo, confiança e contem conosco. Meu nome é Isabela Camargo, sou jornalista. Estivemos aqui com a advogada Andréia Ferro, gentilmente explicando para nós quais são os direitos trabalhistas de gestantes e lactantes. Andréia, até breve. Obrigada, muito obrigada a todos. Foi uma grande honra estar aqui. Vamos juntos. Até breve, gente. Até mais.